Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro da série especial do Santo André 500 anos, aquele projeto da prefeitura que visa debater e entender como a cidade vai chegar ao seu aniversário de 500 anos no dia 8 de abril de 2053. Uma série de entrevistas sobre as mais diversas áreas da cidade, com as mais diversas figuras, visa também ajudar nesse debate, ajudar nesse pensamento. O projeto em si vai ser entregue no dia 8 de abril de 2024, mas como já está bem claro, vai pensar os próximos 30 anos. E nessa edição, comigo, Carlos Carvalho, vamos falar sobre a área social. Quais são os desafios dessa área pensando nessas próximas 3 décadas? O que é preciso fazer, o que é preciso pensar, refletir, para que Santo André esteja preparada para atender a sua população. E para falar conosco sobre este assunto, vou colocar aqui na tela a nossa convidada, a presidente do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Cláudia Fabres. Ana, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos que estão assistindo o RD. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos lá, primeiro falar desse desafio, né? Nos últimos anos a gente vem passando um desafio até piorado, podemos colocar assim, pela pandemia do Covid-19, né, que deixou mais pessoas em situação de dificuldade. Então, as áreas sociais de todos os municípios tiveram que atuar um pouco mais forte. Mas o que ainda resta de desafios que a gente precisa pensar para esses próximos 30 anos? Carlos, são diversos os aspectos e os desafios sociais que a gente tem, que a gente precisa evoluir daqui para frente, né? E o que é muito importante, o que a gente tem trabalhado bastante, é pensar nesse desenvolvimento social de uma maneira mais ampla. É preciso ter um olhar mais atencioso, né? Um olhar que vise a melhoria geral da vida das pessoas, né? Um olhar que tenha a possibilidade de ampliar as capacidades, as oportunidades e também dar a opção de escolha para as pessoas, né? Não somente quando a gente fala em aspectos financeiros. É óbvio que esse é um principal aspecto quando a gente fala na questão social, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais amplo, né? Fazendo com que as pessoas tenham a possibilidade de viver uma vida mais longa, uma vida mais saudável, uma vida com criatividade, tendo a possibilidade de obter as coisas que elas valorizam, um acesso ao conhecimento, à nutrição, à saúde, horas de lazer, né? Sentimento de pertencimento de um grupo, de uma cidade, de uma nação. Eu acho que isso tudo a gente precisa pensar para os próximos anos. E, E, é, desculpa, não, por pode favor, por falar. favor. E até pensando nisso, Carlos, que o Núcleo de Inovação Social, o Fundo Social de Solidariedade e todas as secretarias do nosso governo têm trabalhado. E é assim que a gente tem criado todos os programas, né? Pensando em tudo de uma maneira mais ampla e interligada, porque não adianta só a gente pensar em um aspecto social, a gente pensar em resolver um problema pontual, a gente tem que pensar no problema em todo, o que criou aquele problema e como que a gente consegue sair daquilo, né? Como até a Ana Carolina, nossa primeira dama, costuma citar bastante, não adianta só a gente dar o peixe, a gente precisa ensinar a pescar, porque a partir daí as pessoas começam a ter autonomia, elas começam a ter a opção de escolhas, e enfim, assim que a gente deve evoluir para os próximos anos. Aliás, é o sentido da minha próxima pergunta, porque é claro que tem um sentido de urgência muito grande na área social, né? As pessoas estão passando necessidade nesse momento, mas não adianta pensar só no agora, você tem que pensar no futuro dessa pessoa, como essa pessoa vai deixar de depender do poder público. Quais mecanismos ou quais estratégias você considera que sejam essenciais para isso? Ou seja, que possam ajudar a pessoa no curtíssimo prazo nessa urgência, mas que ao mesmo tempo deem um caminho para ela, para que no futuro ela tenha oportunidades para não depender mais do poder público e seguir o seu caminho tranquilo, com sua situação social resolvida. Carlos, o segredo é capacitação. A gente não tem uma outra forma de conseguir lidar com esse problema se não for através da capacitação. E isso ficou muito evidente para a gente. Sempre foi evidente, mas ficou muito mais evidente nos nossos tempos de pandemia, né? Que foi quando as pessoas elas precisaram se reinventar, quando as pessoas elas tinham uma profissão e de repente perderam essa profissão e precisaram ter outra profissão e precisaram aprender, né?
Então, a capacitação é a única coisa que traz essa autonomia, né, que faz com que a pessoa consiga caminhar com as próprias pernas. Então, pensando nisso, até nós temos o programa da Escola de Ouro Andreense, né? Ele faz um ciclo, que é um programa que ele faz um ciclo completo. Ele não somente ajuda as pessoas na capacitação, mas depois também ajuda no ingresso do mercado do trabalho, juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social, e aí ela dá a opção da pessoa que quer procurar um emprego de carteira assinada através do nosso CPTR. A pessoa pode ir lá e fazer a inscrição do seu currículo e pode estar procurando as vagas que a gente tem no município. Ou então, se ele quiser empreender, também o desenvolvimento econômico dá esse acesso, consegue dar todo esse amparo. Então, fecha-se um ciclo, né? A ideia é capacitação porque você percebe que se você não ensinar as pessoas a caminhar, a gente volta sempre no ciclo da necessidade das doações, que óbvio, elas acabam sendo atuantes num momento essencial de emergência, mas que elas não podem perdurar. Então, a gente precisa estar ensinando essa pessoa a caminhar com as próprias pernas. Nós vimos nesses últimos anos a capacitação, ela trazendo esperança, ela trazendo autoestima. A gente viu dentro da Escola de Ouro os jovens que estavam procurando o primeiro emprego. Nós vimos pessoas que tinham os seus empregos e perderam e que precisaram trabalhar de uma nova maneira. Nós vimos pessoas e famílias, né, que tinham seus provedores que perderam seus empregos. Pior, famílias que perderam seus provedores, donas de casa que nunca haviam trabalhado fora de casa, né? A gente sempre fala isso fora de casa, porque normalmente a gente sempre gosta de exaltar o trabalho dessas pessoas que estão dentro de casa, porque afinal, se não fossem elas, os pais não conseguiriam trabalhar, se não fossem essas mulheres cuidando dos filhos, cuidando da casa e cuidando de toda a organização de um lar, mas de repente elas se viram numa situação que elas precisavam ser as provedoras. E aí a Escola de Ouro entrou com um papel fundamental, que foi capacitar essas pessoas para uma primeira oportunidade. Então, passa a ser de entendimento de todos, né? Que a capacitação é muito voltada para algumas áreas que antigamente a gente ainda tinha uma certa resistência das pessoas, que é a área da tecnologia. A gente percebe durante a pandemia que a tecnologia ela é nossa aliada, né? E que ela veio para ficar e que a gente depende dela para tudo, né? Quantas profissões, Carlos, surgiram nesses últimos anos, profissões que a gente não tinha nem ideia de que existiriam e quantas ainda virão, né, pela frente. Então, a gente tem que estar preparado para isso, para capacitar e preparar as pessoas. Aliás, acho que deve ser o grande ponto de desafio dentro da área social, né? Como a tecnologia vai ser inserida para ajudar e não atrapalhar. Pois se Exatamente. essas pessoas não tiverem nenhum tipo de conhecimento tecnológico daqui para frente, pensando na profissionalização delas, elas tendem a ter um caminho mais difícil socialmente, né? Então, acho que considero Exatamente. que esse é o. Vai, pensando em 30 anos, nesses próximos 30 anos, até chegar aos 500 de Santo André, imagino que esse é o principal ponto de desafio, né? Como Sim. inserir todas as pessoas na área tecnológica para que elas consigam superar suas dificuldades sociais, né? Exatamente, esse é o principal desafio. Então, por isso a gente tem voltado muito para cursos em relação a esse tipo de capacitação, né? E além de tudo, convencimento, de mostrar para eles de uma maneira tão simples que mesmo, por exemplo, uma aluna de um curso de gastronomia que faz um curso de confeitaria dentro do Fundo Social, como que ela vai fazer a venda daquilo que ela está produzindo, né? Hoje em dia, é lógico, continua tendo porta a porta, o boca a boca, a vizinhança, mas a tecnologia é o que ajuda ela a crescer, a ampliar. Então, com isso, até a Escola de Ouro ela acaba fazendo cursos que acabei lá o curso de gastronomia, agora eu vou ter um curso de fotografia, um curso de redes sociais, de como fazer a movimentação nas minhas páginas, onde eu posso estar colocando a minha produção. Então, é uma preocupação muito grande da Escola de Ouro de como a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa também cresça, né, dessa maneira digital. E isso, de algum modo, muda, por exemplo, grupos de prioridade? Porque, lógico, hoje o grupo está amplo, porque o problema é amplo.
É amplo, desculpa. Mas pensando no longo prazo, por exemplo, a prioridade seria investir mais nas crianças e adolescentes, pensando nesse futuro, seria melhorar esse investimento, por exemplo, em relação às mulheres, para que elas tenham um maior poder de empoderamento nesse processo. Queria entender como grupos prioritários podem ser encaixados nesse futuro da área social em Santo André. Eu acho que tem que ser para todos, Carlos. A gente não tem como. A pandemia mesmo mostrou isso, né? Se a gente não fizesse algo amplo, às vezes pessoas que a gente acreditava que não precisariam de um curso de capacitação como a Escola de Ouro, a gente veio a entender que não, que muitas pessoas sim precisavam daquilo. Óbvio que a gente sempre vai ter um olhar especial voltado para essas mulheres. A educação, a Secretaria de Educação já faz esse olhar voltado também para as nossas crianças e adolescentes, né? A gente também, a Ana Carolina até já deu um spoiler aí para vocês, né? Do que vai ser para a gente, do que a gente está pensando de ações futuras, que é a questão da inclusão, e a inclusão não somente da pessoa portadora de deficiência, mas também dos seus cuidadores. Então, a gente tem alguns grupos que a gente quer ter um olhar atencioso, mas isso tem que ser para todos. Outro ponto que chama a atenção em Santo André é quando se alia a questão social com, por exemplo, questão educacional. Aí eu vou muito pro Moeda Verde, né? O Moeda Verde é um programa que acaba gerando isso, né? Ou seja, a pessoa acaba sendo incentivada a fazer reciclagem e, ao mesmo tempo, acaba recebendo como uma recompensa, se a gente pode colocar essa palavra, alimentos ali do banco de alimentos. O quanto que isso pode avançar, ou seja, o quanto a parte social também pode ajudar nessa área de educação e nessa área de aprendizado, fora o que você já citou da questão profissionalizante. Precisa caminhar junto, Carlos. Não tem como uma área de saúde caminhar sem a área social, o fundo social caminhar sem a educação. É tudo uma coisa só, né? Porque um ponto chama outro, como você citou mesmo, o Moeda Verde. O Moeda Verde, ele veio para trazer a solução de um meio ambiente que estava precisando de ajuda, mas ao mesmo tempo a gente precisava engajar pessoas. Aquilo ia trazer a questão da saúde, aquilo ia trazer a questão do meio ambiente e também a questão da segurança alimentar, de uma nutrição melhor para aquela comunidade, para aquele núcleo, né? Então, é assim que a gente vem trabalhado. Não adianta a gente olhar só a questão, aqui o meio ambiente, esse local aqui precisa ser modificado, se a gente não engajar as pessoas, se a gente não mostrar para as pessoas a importância daquilo. Então, tem que ser tudo feito de uma maneira única. E para fechar, acho que lógico tem a grande parceria com o terceiro setor. Acho que isso ficou óbvio para todo mundo, né? Uma forma de dar as mãos, criar um processo de união para ajudar mais pessoas. Muitas vezes o poder público, por mais que tenha mecanismos, não chega a todos por N motivos, a gente não vai ficar aqui elencando. Mas como pode se pensar essa modernização do trabalho junto ao terceiro setor? Você considera que tem que ser uma ação individual da cidade? Deve se pensar de maneira até ampla, pensando até numa lei nacional, quem sabe, que possa ajudar nesse processo de relação? Como é que você imagina, nesses próximos 30 anos, essa parceria do poder público com o terceiro setor? A gente imagina que deveria sim ser algo amplo, né? Que deveriam ter leis que fizessem com que isso crescesse. Hoje a gente trabalha de maneira municipal, né? Mas é um trabalho formiguinha, que de formiguinha já cresceu e já se tornou uma esfera estadual, através da nossa deputada Ana Carolina Serra, que está levando isso para todo o estado, e a gente espera que isso cresça, né? E que sejam programas tornados nacionais e que a gente possa ter isso de uma maneira mais ampla. O trabalho com o terceiro setor, e não somente com o terceiro setor, mas com o engajamento também do setor privado, ele é fundamental para que tudo consiga caminhar da maneira que tem acontecido, para que a gente tenha esses bons resultados. Somente a prefeitura, o município, o fundo social, não teria conseguido grandes resultados se a gente não tivesse o engajamento de todos, né? O terceiro setor aqui, as entidades assistenciais, eles são nossos braços. A gente consegue chegar de uma maneira muito maior nas pessoas, a quem mais precisa, através deles, através do olhar que eles têm, a proximidade que eles têm com essas pessoas. E acreditamos também que, acreditamos não, né? Nós presenciamos também que o setor privado, fazendo parte disso tudo, engrandece muito mais qualquer projeto. Então, a gente espera que isso
cresça nacionalmente. É a verdadeira corrente do bem, né? O que a gente sempre espera que seja ampliado sempre, por isso que sempre tem campanha, por exemplo, para voluntariado, para todo mundo poder participar do dia a dia, ajudar as pessoas que mais precisam. De algum modo, se todo mundo se dá as mãos, a gente consegue mudar as coisas e melhorar isso para todo mundo. Exatamente, Carlos. E nós vimos isso acontecendo em Santo André, né? Quando chegamos aqui no início do governo, nós nem sequer tínhamos uma base, uma sede do Fundo Social. Então, foi feito um resgate disso tudo, né? E aí, conforme foram os resultados aparecendo pouco a pouco, a gente foi engajando o terceiro setor, foi engajando o setor privado, né? E todos os munícipes. Então, hoje, quando a gente fala das grandes campanhas e de todo esse resultado que a gente tem na cidade, é a junção de todos trabalhando juntos. E essa é a única solução. Exatamente. Conversamos com a presidente do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Cláudia Fabres, falando um pouco para a gente sobre como pensar, refletir essa área social para os próximos 30 anos, levando em conta o projeto Santo André 500 anos. Ana, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, um grande abraço, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada a vocês, um grande abraço e obrigada pelo carinho que o RD sempre tem com o Fundo Social de Solidariedade de Santo André. Que isso, portas sempre abertas para vocês. Abraço, tchau. Obrigada, um abraço. Muito bem, pessoal. Seguindo nesse debate sobre Santo André 500 anos, sobre o que a cidade precisa fazer para evoluir, claro que chegue melhor ainda no seu aniversário de 500 anos, como eu disse, no dia 8 de abril de 2053. Mais informações no site reporterdiario.com.br e mais vídeos sobre o Santo André 500 anos no nosso canal do YouTube, youtube.com/repórterdiário. Um grande abraço a todos e até a próxima.